Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, o Espírito humano e o Espírito de Deus. Esta nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a obra inicial do Espírito, segundo, testemunho, intercessão e edificação, terceiro, edificação e fruto do Espírito. Nosso texto áureo se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então está falando que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. A verdade prática diz que, além do seu testemunho em nosso Espírito, dessa testificação do Espírito com o nosso Espírito, o Espírito Santo ele age no íntimo do nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto, ou seja, o fruto do Espírito, vai sendo produzido em nós. A palavra-chave é comunhão. Primeiro tópico, a obra inicial do Espírito. Primeiro subtópico, consciência e fé. Então o Espírito Santo, ele age na nossa consciência, despertando ela da culpa pelo pecado e também apontando a necessidade do perdão. Jesus ele falou sobre essa obra em João 16:8, e quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Então o Espírito de Deus ele remove a incredulidade do espírito humano e produz fé. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus, ou através da palavra de Deus, o que também atinge nossas faculdades da alma, nossas faculdades interiores. Romanos 10:9-10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então opera-se então a regeneração. O que é regeneração? O nascimento da água e do Espírito, conforme ele diz lá em João capítulo 3, versículo 5. O Espírito que estava morto, separado de Deus, agora ele é vivificado, ele recebe uma nova vida, essa nova vida ela é vinda de Deus, da parte de Deus. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então não é morto fisicamente, é morto espiritualmente. Ofensas e pecados. Então esse novo homem, que é agora conhecido como homem espiritual, que tem sua mente renovada, ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Já o homem natural, veja bem, falamos do homem espiritual, agora tem o homem natural. O homem natural ele não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem ou se compreendem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aí entra o segundo subtópico, que fala sobre a pedagogia do Espírito. Então a regeneração ela é o início, o princípio, o começo de uma nova vida, agora espiritual. A comunhão com o Espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Então Paulo ele se refere ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Então, como Jesus havia prometido, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está escrito em João 14, versículo de número 26. Portanto, meus irmãos, nós não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo. Colossenses 2,8 vai dizer assim, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então temos que ter
cuidado. Terceiro subtópico, a renovação da mente. Nós devemos viver em contato com o Espírito de Deus para que, com uma mente que nossa mente seja sempre renovada, nós possamos desfrutar da sabedoria divina. Romanos 12:2. E não sejais conformados com este mundo, ou seja, não tomem a forma deste mundo, não se amoldem a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso é fundamental uma vida de consagração total. É fácil? Não, não é fácil, é difícil, né? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, em sacrifício santo, em sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto racional é esse sacrifício vivo, santo e agradável. Esse sim é o nosso culto racional, com raciocínio, com inteligência, da qual fazem parte a oração, a leitura das Escrituras e disciplinas espirituais, das quais nós tratamos na lição anterior. Tiago 1, versículos 5 e 6 diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Então, o Espírito Santo ele pode nos guiar com segurança e verdade em quantas? Todas, isso mesmo, todas as áreas da nossa vida. João capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. Então, que nós possamos ouvir, dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. O subtópico de número 4 fala voz e luz. Então, voz aqui é com Z, tá? Voz é de falar, tá? De voz. Então, quando tiramos tempo para ouvir o Espírito Santo, ele fala de muitas maneiras no nosso íntimo, ou no íntimo do nosso ser. Ele traz sabedoria e traz também revelações. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então ele esclarece também questões duvidosas. Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E o Espírito Santo também gera entendimento e paz. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Se nós somos guiados por outro Espírito, nós somos filhos deste outro Espírito, ou seja, somos filhos do maligno. Agora, o Espírito Santo ele também ilumina os olhos do nosso coração. Os olhos do nosso coração, não são os nossos olhos carnais, tá? Efésios 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, essa tradução está entendimento, mas a palavra original é coração, tá? Então, tendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, nesse texto aqui, a palavra cardia, que é a palavra original, ela significa homem interior, significa coração. Então, a expressão de Paulo, ela contempla que o espírito humano entrelaçado com a alma são esses olhos através dos quais nós recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e também para a vida eterna ou a vida futura. O resumo desse tópico diz que o Espírito Santo desperta a consciência, gera fé e também renova a mente, ensinando e guiando e conduzindo o crente para uma vida espiritual. O segundo tópico fala sobre testemunho, intercessão e edificação. Primeiro subtópico, o Espírito testifica ao Espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Romanos 8 ele é riquíssimo quanto à função do Espírito humano e também quanto à comunicação com Deus. Paulo ele menciona a adoção espiritual, lá em Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma ou comunica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então essa comunicação ela traz convicção e também segurança em Cristo,
Paulo ele orava pelos efésios para que em seus corações eles pudessem compreender e também conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, conforme Efésios 3:19. Segundo subtópico, o Espírito intercede. Então, ainda em Romanos 8, nós vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto com o Espírito humano. Está lá em Romanos 8:26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, ou muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não sabemos nem o que pedir, nem como pedir, nem o que falar, nem como falar, mas o Espírito Santo, ele já está traduzindo cada lágrima, cada som, cada gemido lá no céu, para que o Senhor nos entenda, nos compreenda. Qualquer coisa que nós façamos de joelhos dobrados, com os olhos fechados, com o coração ligado no céu, não somente de joelho dobrado não, tá? Porque oração não é somente assim, mas de qualquer forma que nós buscarmos a Deus, não de qualquer forma, mas se nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, eu não tenho palavras, mas eu estou em lágrimas, em prantos, o Espírito Santo ele faz essa tradução, cada lágrima ele traduz em frases, em palavras, em necessidades, conforme o nosso coração deseja, mas nós não conseguimos colocar em palavras. Ele faz essa transição, essa tradução. Então essa ação permite que muito além do nosso entendimento haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos, conforme Romanos 8, versículos 2 e o versículo 27. Então isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quem é esse que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos? Exatamente, é o nosso Pai Celeste. O resumo desse tópico diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e ele também intercede em nosso favor de maneira profunda e além do nosso entendimento. O terceiro tópico fala sobre edificação e fruto do Espírito. Primeiro subtópico, o Espírito ora bem. Sabe que o tópico aqui é edificação e fruto do Espírito. Não fala sobre construção, mas não é uma construção vazia. É uma construção com o Espírito Santo habitando dentro e enchendo, transbordando, fazendo com que cresça junto. A pessoa vai sendo edificada e o Espírito também vai sendo expandido dentro da pessoa. Primeiro subtópico, o Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus no Espírito humano ela é vista também na carta aos Coríntios. 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então as línguas estranhas elas são articuladas segundo o Espírito de Deus, não é conforme eu quero, não é conforme você quer, é segundo o Espírito Santo de Deus quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 11. Então, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então se for alguma coisa inútil, para que ele vai dar? Tem que ser para alguma coisa que é útil, é o que está escrito na palavra de Deus. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E ele vai continuar assim. Então, pelo mesmo Espírito é dada a fé, pelo mesmo Espírito os dons de curar, pelo mesmo Espírito operação de maravilhas, pelo mesmo Espírito profecia, pelo mesmo Espírito discernimento de espíritos, pelo mesmo Espírito variedade de línguas, pelo mesmo Espírito interpretação de línguas, mas um só, versículo 11, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, como eu quero, como você quer? Não, como ele quer. Então ele reparte a cada um particularmente, da forma que ele quer, da forma que ele deseja, ele faz. Ele reparte para mim, para você, para cada um. Ele vai repartindo conforme ele quer, conforme a vontade dele, não é conforme a nossa vontade. Então, quando nós, voltando ao princípio lá também, né?
para o que for útil. Não adianta eu pedir uma coisa, eu querer uma coisa, eu desejo um dom, mas não é útil. Ah, é útil para mim. Não, o dom não é útil para você, o dom tem que ser útil para outras pessoas. Então, quando oramos em línguas, oramos segundo o Espírito. O Espírito ora bem, mas o nosso intelecto ele não compreende a mensagem. Mas mesmo assim, nós somos interiormente edificados. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque ele fala em língua, mas ele também interpreta. Isso é profecia. Então, quando ele fala diretamente em profecia, o que acontece? Todo mundo entende, porque fala numa língua, num idioma que todo mundo consegue entender, ou pelo menos a pessoa a quem é direcionado consiga entender. Então Paulo ele não apenas orava, mas ele também cantava em línguas. Então ele orava em línguas, mas ele também cantava em línguas. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Então eu vou orar com o Espírito, vou orar em línguas, mas eu vou orar também com entendimento. Agora, cantarei com o Espírito, cantarei em línguas, sim, mas também cantarei com o entendimento, com a razão, de forma com que as pessoas entendam, de forma com que as pessoas possam ser edificadas também, e não somente eu. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual que é o falar em línguas. Ainda que não entendamos com a mente, falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. O segundo subtópico fala sobre o ápice da vida cristã. Então outra obra maravilhosa do Espírito Santo é o que? É a produção das virtudes do fruto do Espírito, conforme está escrito lá em Gálatas 5 e 22. Você se lembra como é que é? Pois é, o fruto do Espírito, o Espírito daquele que é convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. Então a obra do Espírito de santificação, conforme Romanos 1 e 4, ele vai progredindo, e o crente ele passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio, ou também traduzido como temperança. Então este é o fruto do Espírito. Vou dizer, qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, não é isso que ele diz? O fruto do Espírito é amor. Aí ele continua, o amor como assim? Com alegria, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, fidelidade, com mansidão e com domínio próprio. E também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 diz assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele está dizendo que nós devemos procurar com zelo, com entendimento, os melhores dons. E ele continua dizendo, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, peraí, além dos dons, Paulo vai mostrar um caminho mais excelente do que os dons. Que caminho será esse? Aí entra, na sequência, entre o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do 1 ao 13, né? Vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o amor. Então, ele fala dos dons do capítulo 12. No final do capítulo 12, ele fala assim que vai mostrar um caminho mais excelente. Aí ele entra com esse caminho mais excelente, que é o quê? Que é exatamente o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Então, esse é o caminho mais excelente. Qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. Então pronto, ficou claro agora, né? Qual que é o caminho mais excelente do que os dons espirituais. É o amor, é o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito tem esses gomos, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então isso é viver e também andar no Espírito. Gálatas 5, 25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. O resumo desse tópico diz que a oração em línguas edifica o Espírito, o nosso Espírito. E o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice, o topo máximo da vida cristã, como amor, gozo e paz, e dentre outros mais, que fala do fruto do Espírito, ou de gomos do fruto do Espírito. A conclusão da nossa lição diz que é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão com o Espírito, do Espírito humano com o Espírito de Deus. Da mesma forma que Paulo afirma, 1 Coríntios capítulo 6, do 15 ao 17, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então quando nós nos juntamos com o Senhor, nós temos o mesmo Espírito que o Senhor, ou seja, o seu Espírito vem fazer parte do nosso Espírito e vai confirmar que nós somos
filhos de Deus, realmente. Então, por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus ele age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória é do Senhor, a glória é de Deus. João 16,14. Ele me glorificará. Quem está falando aqui? Jesus, não é? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele vai receber aquilo que é de Cristo e vai nos anunciar. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.